Boa noite, irmãos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 39. Vamos fazer a leitura de todo esse capítulo de forma responsiva. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: vem como mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não entanto ele ouviu-os, para se deitar com ela e rezar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Pai, nós o exaltamos nesta noite pela tua grandeza. Exaltamos a ti pela tua fidelidade, pelo teu poder, pela tua glória.
pela tua muita misericórdia para conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos agraciado com o privilégio de poder adorá-lo, exaltá-lo, cultuá-lo, tributar-lhe, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Nesse instante, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, fale à nossa mente, que verdadeiramente o nosso coração seja quebrantado e que verdadeiramente, ó Pai, que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade. Permita, ó Pai, que cada um de nós nesta noite seja agraciado com a ação benevolente, graciosa, bondosa do Senhor, corrigindo o nosso coração, corrigindo a nossa mente e nos santificando, ó Deus, para o Teu serviço. Nós imploramos a Ti, nós Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Paulo, escrevendo Romanos, capítulo 8, versículo de número 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje pela manhã, quando nós estudávamos aqui na nossa sala, e nós compartilhamos como que nós temos uma grande dificuldade de entender o que é a salvação em Cristo Jesus. Como que, de todas as maneiras, de todos os jeitos, de variados pensamentos, nós achamos que salvação é uma coisa com a qual nós cooperamos. Parece que nós não entendemos muito bem quando Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo nos ensina, a Escritura nos ensina que salvação é uma coisa que Deus faz, opera e nos concede de forma graciosa, dadivosa, sem que nós façamos qualquer coisa. Salvação é a verdade de que Deus saiu do seu trono e veio até nós para nos comprar e para nos resgatar. Salvação não está se referindo a qualquer coisa que nós façamos ou que nós tenhamos que fazer para obtê-la. Salvação é a verdade do Evangelho do Cristo crucificado, dizendo que o Deus eterno desceu do seu trono de glória e veio até nós tão somente pela sua livre vontade, a sua livre iniciativa, graciosa e bondosa para nos resgatar, quando nós éramos inimigos, desafeiçoados e não queríamos nada com esse Deus. Salvação não é algo que nós fazemos. Por que eu estou dizendo isso? O tema para nós nesta noite, com referência à vida de José, e se você prestou atenção na leitura, você vê que o texto diz claramente várias vezes: e Deus era com José. O tema é: Deus é com você. Mantenha-se puro apesar da corrupção. Nós precisamos entender isso, irmãos. O que significa Deus é comigo? Deus é com você. Não deixa o diabo te iludir, ou a sua mente, ou a sua carne, de chegar a acreditar que você, em um dado momento da sua vida, você se dirigiu em direção a Deus. Que em um dado momento da sua vida você decidiu ser bonzinho. Você decidiu abandonar os seus pecados. Você decidiu deixar tudo para trás e seguir em direção a esse Deus. Não. Em todo momento, em toda situação, em toda circunstância,
esse Deus é que vem ao nosso encontro. Esse Deus, Ele é conosco, porque Ele quer ser conosco. E se Ele é por mim, e se Ele é por você, o que poderá ser contra nós? O que pode intentar qualquer mal contra nós? Nós vivemos numa geração, numa sociedade corrupta. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, no meio de uma humanidade completamente corrupta. E o texto é para nos ensinar que, apesar da juventude de José, embora hoje estamos aí comemorando, o dia do jovem presbiteriano, José, na sua juventude, em meio a uma sociedade, a uma cultura corrupta, ele se manteve puro moralmente diante de Deus. Ele não se contaminou, ele não cedeu, ele não se entregou à corrupção. Então, olha, Deus é com você. Mantenha-se puro, apesar de toda e qualquer corrupção da sociedade, da humanidade, da cultura, da pressão, da sedução. Mantenha-se puro, porque Deus é com você, Deus é por você e Deus está em você. Contudo, irmãos, nós precisamos considerar aqui algumas coisas, pelo menos tentar trabalhar 4 pontos aqui com vocês. Primeiro deles, sou convicto da minha vulnerabilidade. Sabe por que nós caímos, irmãos? Sabe por que nós cedemos? Sabe por que nós pecamos? Porque nós achamos que estamos prontos para enfrentar o pecado. Nós nos achamos seguros demais. Nós achamos muito autossuficientes, muito santos, e nós estamos preparados para enfrentar o pecado. O primeiro ponto é: esteja convicto, esteja plenamente convicto da sua vulnerabilidade, do quão frágil você é. Segundo, sou convicto das armadilhas do próprio pecado, da carne, dos pensamentos e do próprio diabo. Eu sou convicto dessas armadilhas. Então, olha, seja convicto das armadilhas do próprio pecado, dos seus pensamentos, da sua carne, da sua vontade e, quem sabe, do próprio diabo. Terceiro, comprometa-se com a pureza e estabeleça regras para a sua vida. Você precisa ser comprometido com a pureza, com a integridade. E você precisa estabelecer regras para a sua vida. Senão você, de fato, cederá ao pecado. Quarto lugar, não negocie os seus princípios. Pague o preço. Não negocie os seus princípios e pague o preço. Primeiro ponto, então, seja convicto da sua vulnerabilidade. Tenha convicção de que você é o ser mais frágil dessa terra. E como que isso é doloroso para nós? Chegar diante de um espelho e dizer assim: eu sou a pessoa mais frágil dessa terra. Eu sou a pessoa que tem a maior disponibilidade, a maior habilidade para pecar. Eu estou convicto disso, a minha fragilidade é muito grande, a minha fraqueza, a minha natureza humana para o pecado, ela é uma coisa assim, que faz e que age de forma acelerada, descontrolada, por causa da minha própria fragilidade, por causa da minha própria vulnerabilidade. Observem para a vida de José aqui, dentro dessa vulnerabilidade, alguma coisa que nós precisamos pensar. Estou onde ninguém mais saberá do que eu faço, do que eu enfrento. Olha a nossa vulnerabilidade. Você está num lugar onde lá na sua mente, no seu coração, estão dizendo assim:
ninguém ficará sabendo disso. Minta. Dê uma olhadinha. Dá uma tecladazinha. Você está caminhando pela rua, ninguém está vendo o seu olhar, e você olha e você cobiça. Você está num local onde ninguém, absolutamente ninguém, saberá da sua atitude, da sua escolha, da sua vontade, do seu prazer. Você se encontra sozinho, isolado. Porque aqui, irmãos, até onde José sabia, toda essa situação tentadora da esposa de Potifar era somente entre ele e ela. Ninguém mais saberia disso. Ele estava no lugar onde só ele e ela, e ninguém mais. Olha a fragilidade, contemple a vulnerabilidade de José. Nós estamos num local, somente nós dois, acolhidos, protegidos, seguros, e ninguém mais saberá do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha. Interessante que, provavelmente, José jamais imaginou ou imaginava que essa história seria escrita no livro mais lido no mundo. A sua história foi registrada e escrita no livro mais lindo em todo o mundo. Às vezes, irmãos, nós não sabemos como Deus há de descortinar o nosso pecado. Nós achamos que lá na nossa intimidade, na nossa casa, só eu e o computador, só eu e meu quarto, só eu e minha televisão, só eu e ela, e ninguém mais saberá. Ninguém sabe do que eu maquino na minha mente, ninguém sabe a razão pelas quais eu tomo decisões da minha vida, ninguém imagina o que me motivou a falar, a escrever ou fazer algo. Porque eu acho que está tudo oculto. Nós pensamos assim, ninguém jamais descobrirá o meu pecado. Mas se você abrir a Bíblia em Números, capítulo 32, versículo 23, você vai perceber que a Bíblia nos adverte. Ela diz assim, olha, tenha certeza de que seu pecado te encontrará. A Bíblia nos adverte, pode ter certeza, o teu pecado te achará. Por quê? Deus sabe tudo. O pecado nunca é privado. Não pense você que na sua intimidade, sozinho, sem ninguém, só você, nada mais, ninguém mais. O seu pecado, a sua mente, ela não está privada, ela não é oculta. Deus sonda a sua mente, o seu coração. Você é a pessoa, eu sou a pessoa mais vulnerável dessa terra. José estava ali, a esposa estava ali, somente os dois. O texto diz que não havia mais ninguém naquela casa, não havia ninguém ali, somente os dois. Tudo cooperava, tudo somava. Sabe por que nós deveríamos odiar o diabo, irmãos? Sabe por que nós deveríamos odiar a nossa carne, a nossa mente? Porque nós somos enganados por ela, pela mente, pela carne, pelo próprio diabo. Nós, na nossa intimidade, no nosso esconderijo, naquilo que é obscuro, nós achamos assim, aqui ninguém nos pega, aqui ninguém nos descobre, eu estou no lugar que ninguém jamais saberá do meu pecado. Aí a Bíblia diz, Números 32, 23, o teu pecado te encontrará, porque Deus conhece todas as coisas e Ele te achará. Sou convicto da minha vulnerabilidade. Há um outro aspecto aqui da vida de José. José era um jovem bem-sucedido e também atraente, formoso, bonitão, gatinho, filezinho. Interessante isso, irmãos. Observe uma coisa, olha, o sucesso sempre abre portas para novas tentações. Preste atenção nisso. As pessoas começaram a nos elogiar, começamos a tornar vitrine, subimos o topo, estamos lá. Isso provoca a ira do diabo. Isso são portas abertas para sermos tentados, laçados e chegaremos à queda. Se você observar do versículo 4 até o versículo 7,
Olha o que descreve. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou as mãos tudo o que tinha, tudo. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão como que alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Versículo 7. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor lhe pôs os olhos. Fama, sucesso, beleza, atração, abre porta para a queda, para a cilada. Nós somos completamente vulneráveis. Nós gostamos que as pessoas venham massagear o nosso ego. Nós amamos quando as pessoas nos elogiam, quando elas nos colocam no altar. Mas nós não temos a noção do quanto isso é perigoso, do quanto isso é cilada do diabo para nos detonar, para nos destruir. Fama e sucesso. Não foi apenas uma boa aparência, mas o sucesso. Ela disse, olha, depois dele ser tão grande bênção, de Deus o abençoá-lo, essa mulher colocou os olhos em José e desejou José. Se eu não estou enganado, me parece que na Bíblia apenas três homens é dito sobre eles que eles são lindos, formosos e de boa aparência. Embora há outros também, eu acho, porque em Daniel fala que eles eram jovens de boa aparência. Mas é interessante que desses, somente José não falhou. Olhe para Davi, olhe para Absalão, olhe para Sansão. Tome cuidado com aquilo que te torna belo. Tome cuidado com aquilo que te parece sucesso. Parece que você se tornou famoso, parece que você tomou um lugar de status, uma posição de status. Você está pertíssimo de uma queda. Porque a Escritura diz que a soberba precede a ruína. E está bem próximo. Todos eles caíram, exceto José. Um outro aspecto aqui, José e essa mulher estavam emocionalmente necessitados. Tanto um como o outro se encontravam completamente necessitados. Olha a situação de José, sozinho, sua mãe havia morrido, seu pai ficara para trás, não é? Seus irmãos o rejeitaram, não tem um amigo crente, não está no meio de crente, não há igreja, não há povo cristão, não há nada que o coopere, que ajude José. E essa mulher tem um marido que vive pelo trabalho, e ela simplesmente fica abandonada. E ela tem a sua própria carência, a sua própria necessidade. José da mesma forma. Ela pensou que, tendo um caso fora do casamento, resolveria o seu problema. Então ambos estão vivendo um momento de necessidade, de carência, estão emocionalmente sensíveis. Observem aqui uma definição desse texto com esse respeito, diz assim, olha, toda vez que alguém do sexo oposto compartilha suas frustrações matrimoniais, ambos estão vulneráveis. Ai, você tem sido tão meu amigo, eu queria compartilhar com você porque eu e o meu marido estamos enfrentando crises. E no aspecto sexual, a partir desse momento, ambos estão vulneráveis. Ambos estão sensíveis. Nós achamos que nós temos toda a estrutura, toda a força para aconselhar, para de fato dar suporte para outras pessoas. José estava completamente sozinho, abandonado. Essa mulher abandonada pelo marido, talvez carente na sua intimidade, quem sabe vida sexual sem vida ativa sexual. Você precisa descobrir qual é a sua vulnerabilidade.
Você precisa estar convicto de que você é completamente vulnerável. E o interessante é que às vezes nós centralizamos essa vulnerabilidade só no aspecto sexual. A vida de José e a mulher de Potifar. Sabe onde é o lugar mais vulnerável para um pastor? Púlpito. Porque quando ele desce daqui, as pessoas chegam na porta e dizem assim: sou o melhor pastor. O dia que o senhor não vem, eu nem quero vir. Grandes pregadores disseram assim: olha, você é a segunda pessoa que me fala isso. Porque quando eu saí de casa, o diabo já tinha me falado isso. Nós precisamos saber onde está a nossa vulnerabilidade. Nós nos achamos. Nós achamos que somos o último biscoito do pacotinho. É aí que está a nossa vulnerabilidade. É aí que nós caímos. Então diz assim: olha, eu sou convicto da minha vulnerabilidade. Segundo, eu sou convicto das armadilhas do pecado. É interessante como que o pecado funciona aqui na história de José e como que funciona na nossa vida. Observem isso, olha, você é vulnerável e aí surge uma oportunidade de surpresa tentando te seduzir, tentando te laçar. E você talvez diz assim: que coisa gostosa, né? Ela disse que eu sou o gatinho, fofinho, filezinho. E às vezes você ouve isso do rapaz: você é a menina mais linda da igreja, você é linda, fofinha, você é sexy, então com essa roupa você está demais. E como é gostoso, como é maravilhoso isso. Mas observe, se você resistir a isso, haverá outras oportunidades, haverá outras pressões para você reconsiderar o que você ouviu. E haverá um outro momento em que a pessoa, que o próprio diabo, que a própria carne, tentará te seduzir e te laçar. Com outras palavras, com outros elogios, querendo colocar você num status, numa posição na qual você não deveria estar. Mas nós gostamos disso. E observe, então haverá uma súbita emboscada. José, querendo resolver os problemas, adentrou a casa. E aquela mulher estava sozinha. Ele já havia dito para ela que não faria isso. Só você voltar para o versículo 8, 9 e 10 e dizer assim: não vou fazer isso. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou fazer isso contra o meu mestre. Mas quando ele adentrou ali, ela estava sozinha. Vejam que as coisas vão acontecendo, e haverá um momento em que haverá uma emboscada. Haverá uma cilada do próprio pecado, do próprio diabo, que te laçará e que te cercará. E você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para reagir. Porque você foi laçado. As coisas vão acontecendo, você é legal, você é gente boa, você é o melhor, você é o principal, não dá para ficar sem você isso não funciona, sem você isso não vai para frente, a sua beleza me encanta, e assim vamos, até que chegue uma emboscada, e você é colocado contra a parede. José, deita-te comigo. Não tem ninguém aqui. Só eu e você. Você deve agir imediatamente. A sua decisão nesse momento determina tudo. A sua decisão nesse momento determina tudo. E olha aí para o versículo, de versículo 8 e 9. Melhor, começa no versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa? Pois tudo que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não, absolutamente não.
Eu não aceito, eu rejeito qualquer galanteio, qualquer coisa que venha me lisonjear, que venha me colocar num patamar que não me pertence. Não faça isso comigo. Lembram daqueles discípulos ou daqueles homens quando Paulo e Pedro estavam curando? Quando Apolo, quando aqueles próprios apóstolos, e eles se dobraram diante deles e começaram a adorar, eles: não façam isso, porque nós somos homens como vocês. Não se atreva a fazer isso conosco. Não venha nos destruir. Porque são as ciladas. O pecado está aí. O diabo sabe como usar todas essas coisas. Ele usa a nossa própria carne, o nosso próprio pensamento, como própria armadilha, para que caiamos. Você precisa entender. Você precisa saber o que é o pecado e como que ele nos laça. Lembram de Eva lá em Gênesis 3:6? Vendo que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, comeu. É assim que nós somos laçados. A gente vê e a gente acha agradável, e aí tropeçamos. Terceiro ponto: comprometa-se com a pureza e estabeleça regras. Interessante, irmãos, que a resistência de José aqui não é nem acidental e nem muito natural, mas isso demonstra que José é uma pessoa que vem paulatinamente se comprometendo com a integridade, com a lealdade, com a sinceridade, com a fidelidade. José não é uma pessoa que está vivendo de forma aleatória, até porque as pressões que ele vem sofrendo, as armadilhas que são lançadas sobre ele, como as pessoas vão tentando destruir José, e Deus vem moldando, vem lapidando José, para que ele seja treinado, lapidado nessa integridade. Então, observe, assuma compromisso de integridade em todas as áreas da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Veja que do versículo 4 até o versículo 6, como que o texto está descrevendo José? Um homem completamente íntegro. Esse Potifar confiou a mim tudo que há nesse reino, tudo que há dentro da casa dele, exceto a mulher dele. E ele não sabe nem do arroz que entra aqui. E ele não sabe nem a quantidade que ele gasta, porque a mim ele confiou todas as coisas, e eu como mordomo sou íntegro, sou fiel e leal a ele. E eu não pecaria contra ele, muito menos contra o meu Deus. Olhem a expressão de integridade, de lealdade, de fidelidade de José. José é um jovem, quem sabe aproximadamente com 20 anos, com todo esse comprometimento, com integridade, com lealdade, com fidelidade, ainda que nós olhemos lá para o primeiro ponto: eu estou num lugar onde ninguém jamais saberá do meu pecado. Mas há uma integridade, há uma lealdade da parte de José. Ele diz assim: olha, integridade é algo que afeta toda a nossa vida, todas as partes da nossa vida. O que eu quero advertir você com isso aqui? Preste atenção nisso aqui. Se há um pequeno lugar em sua vida que não seja íntegro, você não desviará do mal. Se há alguma área da minha vida, seja lá na minha mente, eu consigo ludibriar a minha própria mente, eu vou dizer para o Vitor que ele foi excelente na liturgia, mas eu sei que não é isso que eu quero dizer, mas eu vou mentir para ele. O texto está dizendo assim: se há alguma área em nossa vida que não seja íntegra, nós não desviaremos do mal em meio à pressão e à corrupção. Nós cederemos. Porque a mente de José é: Deus não está aqui, Potifar não está aqui, mas eu sei que Deus se encontra aqui, e eu não vou pecar contra Ele. Eu sou fiel ao meu mestre, ao meu mordomo, ainda que ele não esteja aqui, porque ele me confiou todas as coisas. Observe, irmãos, que isso é comprometimento com a integridade
E se você não tem comprometimento com a integridade, é certo que você cederá no momento da tentação. Vejam, comprometa-se com a integridade lá no seu interior, lá no seu coração, na sua mente. É aqui, ó, isso precisa estar aqui e aqui, ó. Não importa o que as pessoas pensem, não importa o que elas acham, você precisa ter plena consciência diante de Deus que o seu comprometimento está na sua mente e no seu coração. Comprometa com isso. Vejam bem, quando essa mulher surpreende José com essa oferta, qual é a resposta imediata de José? Não. O que eu estou dizendo comprometer-se com essa integridade de pureza interior? Se ele tivesse brincado com isso na sua mente anteriormente, se ele tivesse dado aqui uma brechazinha anteriormente a esse pensamento, ele teria cedido ali. Imagine José todas as vezes que entrasse ou adentrasse aquela casa e lá na mente dele assim, a mulher desse cara é sexy. Eu acho que essa mulher me dá uma bola. Eu acho que essa mulher é muito sensual. Se ele fosse alguém que não tivesse comprometimento com integridade interior na sua mente e no seu coração, naquele momento, ele aproveitaria a oportunidade. Então, comprometimento com aquilo que é interno, é a sua mente e o seu coração diante de Deus. Muitas pessoas querem ser libertas da tentação, mas alimentam. Vê uma senhora, uma donzela, vê uma jovem, veja lá não sei quem, passando e ele começa a pensar. E ele começa a imaginar assim, puxa vida, se eu tivesse uma chance, se eu pudesse chegar, se eu pudesse aproximar. E ele começa a criar fantasias, alimentar. Assim o homem como a mulher em qualquer área. O que vai acontecer? Você vai ceder. Mas se você é alguém que se compromete com a integridade, com a pureza, lá na sua mente, lá no seu coração, lá no seu interior, você precisa decidir rapidamente e antecipadamente que você deseja ser moralmente puro. Isso é uma coisa que precisa estar na sua mente e no seu coração. Eu estou decidido em qualquer circunstância e em qualquer situação ser moralmente puro. Eu não cederei, eu não criarei fantasias na minha mente, eu não criarei fantasias no meu coração numa expectativa de pecado. Eu serei moralmente puro de forma interior na minha mente e no meu coração. Outro ponto aqui de José: priorize as suas responsabilidades, não as suas necessidades. Volte o versículo 8 e o versículo 9. Priorizar responsabilidade e não necessidade. Eu disse, olha, a esposa de Potifar está carente e necessitada. José está necessitado e carente, ausente de tudo. Tudo somava, tudo cooperava. Estavam sozinhos, isolados num lugar onde ninguém jamais saberia. Ele carente, ele necessitado, ela carente e ela necessitada. Mas não priorize as suas necessidades, priorize as suas responsabilidades. Olha o versículo 8 e 9 novamente. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor. Olha a minha responsabilidade. Ele me colocou dentro da casa dele, ele me colocou na cozinha dele e me confiou essa responsabilidade. E não sabe do que há na casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele, olhe, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Pois como cometeria tamanha maldade, crueldade e pecaria contra o meu Deus? Não. Observem que José prioriza a sua responsabilidade e não a sua necessidade. E aqui, irmãos, nós poderíamos muito bem usar todas as necessidades e carências que nós temos para justificar o nosso pecado. E aí viveríamos atropelados pelo pecado. Outro ponto: viva inteiramente na presença de Deus. Deus é com você,
Deus está em você e Deus está com você. José estava sozinho com a esposa de Potifar, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele não estava sozinho. Se você observar versículo 2, versículo 3, 21 e 23, em todos esses textos diz assim: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José, e José prosperava. E o Senhor era com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E Deus era com José. Observem isso, viva inteiramente na presença de Deus. Deus estava com José de uma forma muito especial. E aqui que eu quero voltar ao início, à introdução que eu disse para vocês. Não é você que vem até Deus. Não foi você que se dirigiu até Deus. Não era você que estava alienado de Deus. Se você entender Romanos capítulo 5, você vai perceber que quem está alienado de você é Deus. Que quem nos colocou para fora do jardim foi Deus. E é Ele que nos reconcilia com Ele. 2 Coríntios 5, 18 a 20. E Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Aprove a Ele nos reconciliar por meio de Jesus Cristo. Ele está conosco. Deus era com José, Deus é com você, e Ele está com você, em você, constantemente. É por isso que você precisa entender, que você precisa viver plenamente na presença de Deus, numa consciência. Deus não está aqui fisicamente, mas eu não vou pecar contra Ele, porque Ele está aqui espiritualmente, e Ele habita em mim. Viva plenamente. Versículos 21 a 23, olha: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos. Versículo 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. É isso, irmãos. Quando nós temos plena consciência de que nós estamos na presença de Deus, é porque nós cremos e nós damos a Ele todo o crédito de que Ele está conosco. Ele é conosco. Por isso é que nós vencemos. Por isso é que nós triunfamos. E é por isso que nós não cedemos a pecado. Outra coisa, chame o pecado de pecado. Não chame pecado de carência, não chame pecado de necessidade, não chame pecado de solidão, não chame o pecado de fraqueza, não chame o pecado por falta de coragem, de resistência, chame pecado de pecado. Porventura pecaria eu contra o meu Deus? Isso é pecado, isso não é carência, isso não é necessidade, isso não é fraqueza da carne, nem da humanidade, isso é pecado. Chame o pecado de pecado, não faça carícia no pecado, não dê outro nome para ele. Não diga para Deus que você foi fraco, não diga para Deus que você estava em necessidade, há tanto tempo que a sua mulher não tem uma relação com você e agora você decidiu então ter uma relação com outra. Não, chame isso de pecado, isso é abominação. Então não sustente o pecado com outro nome. Outro ponto, evite a oportunidade de ser tentado. De cara, no versículo 10, ele diz assim: não. Mas vamos lá em casa, não. Ah, mas não. Ponto. Achei até interessante um vídeo aí que mandaram aí de um marido aí, alguém falando para ele assim, letra A. Você está ciente que você vai casar com a sua esposa e você vai ter que viver com ela até que a morte separe e e ele vai falando todos os compromissos do casamento. Aí ele falou assim: qual letra você escolhe? Letra B. B. Ele nem esperou falar o que era B. É assim que José fez. Mas não. Eu não e não. Pecado tem que ser tratado assim. Não dá para pensar. Não dá para pensar numa hipótese, imaginar alguma coisa. Não. Não e não. Fuja. Fuja quando for preciso.
Alguns pentecostais, alguns presbiterianos dizem assim, olha, quando surgir a tentação, fique de pé, ore, cite texto de estar amarrado em nome de Jesus, fuja. Não, não faça isso. Não faça isso. Diante da tentação, não fica citando texto bíblico, não. Não fica de pé encarando o pecado de frente, não. Fuja. Faça como José. Cai fora. Não dá tempo de citar versículo. Não dá tempo nem de lembrar o versículo. Fuja. É assim que a Escritura diz. Ela diz assim, olha, fuja da imoralidade, 1 Coríntios 6,18. Resista ao diabo, fuja das luxúrias, fuja do pecado, não ceda. E José fez exatamente isso. Ele fugiu e não cedeu. Mas aí, irmãos, para eu poder entrar no quarto ponto, eu quero fazer uma pergunta. José fugiu, vazou. A pergunta é, e Deus o recompensou com a sua justiça, não foi isso? Ele fugiu do pecado e tudo deu certo para José. Lá no futuro, sim. Lá na frente as coisas aconteceram exatamente para justificá-lo. Mas nem sempre quando nós obedecemos a Deus e fugimos do pecado, significa que o resultado virá imediatamente. Porque o quarto ponto é, não negocie os seus princípios, pague o preço apesar da prisão. Porque vejam bem, a esposa de Potifar foi humilhada, foi envergonhada, foi recusada. Imagine você rejeitando uma mulher, recusando uma mulher. Como ficaria esta mulher? Irada, ela foi humilhada, a sua humilhação se transformou em raiva. O que ela fez? Ela enquadrou José para o esposo, para os soldados. Olha esse homem que vocês trouxeram aqui para dentro de casa, o cara é porqueira, o cara me atacou, o cara tentou me seduzir, e o cara tentou passar a mão em mim, e ele queria deitar comigo, e eu comecei a gritar, e na hora que ele fugiu eu rasguei suas vestes e fiquei com ela na mão. E o que acontece com José? Ele vai preso. E ele fica ali bons anos na prisão. Então ela enquadrou e ele passou os próximos anos na prisão. Pense aqui comigo. Por que o mundo age assim? Porque o mundo está totalmente poluído, corrompido com o pecado. E você pode esperar, você vai pagar o preço. Todas as vezes que você tomar uma decisão de pureza, Deus é com você. Então mantenha-se moralmente puro, apesar da corrupção. Todas as vezes que você fizer isso, você vai ter que pagar um preço. Você fala não para o pecado, você paga o preço. Você opta pela santidade, você paga o preço. Você renuncia o pecado, você paga o preço. Você decide andar comprometido com Deus, você paga o preço. Você decide viver uma vida de integridade e lealdade a Deus, você pagará o preço. Paga o preço, tem custo. As pessoas vão caluniar de você. As pessoas vão te chamar de ultrapassado, como se diz, de bobo, de palhaço, de pessoas que não evoluíram. Como que você tem 20 anos, como que você namora, você é fiel ao seu namorado e você ainda não teve uma experiência de vida sexual com ele? Porque você é quadrada, você é ultrapassada, você está na era de Noé, você ainda está vivendo a época de arca. Nós já conhecemos motéis. A arca foi na época do Noé, agora é motel. Você será enquadrado nessas situações. Você pode até perder as amizades, perder o emprego, você pode perder 1 milhão de coisas. Porque você decide pagar o preço, você não negocia os seus princípios. Você decidiu antecipadamente ser íntegro, fiel a Deus, independente de toda circunstância. José decidiu isso, mas qual que foi o resultado? Ele foi lançado na prisão, ele foi condenado de forma injusta, ele foi enquadrado a ser preso por longos anos, porque decidiu não negociar os seus princípios. Interessante, irmãos, que José teve muito tempo ali na prisão para pensar sobre essa situação. E quem sabe essa situação repassando, remoendo a mente dele, ele lá com a mulher de Potifar, e quem sabe o diabo sussurrando no ouvido dele, dizendo assim: se você tiver outra chance, José, faça. Porque olha bem,
Você não fez. E veja como que Deus cuidou de você. Você foi para a prisão. O que adianta ser fiel a Deus se Ele te abandona? Pense nisso. Às vezes, quando nós nos comprometemos com integridade diante de Deus, e nós somos vítimas, e nós sofremos o dano, e nós sofremos a injustiça, o diabo sussurrará em nossos ouvidos dizendo: não valeu a pena, não vale a pena se manter virgem, não vale a pena manter distante desse lugar, porque olha, você anda em santidade, em obediência, e olha como que é a sua vida. Eu vivo em pecado, mas eu sou feliz. Eu vivo em pecado e eu prospero. Eu vivo em pecado, mas os homens da escola me cobiçam. José tinha mais plena convicção de que Deus estava com ele, ainda que na prisão. Os versículos 21 a 23 são claros. E Deus era com José lá na prisão, de modo que o carcereiro confiou a José todo o serviço daquela prisão. E o texto diz que Deus era com José e fez com que José prosperasse em tudo que ele fazia na prisão. A prisão só foi meramente um caminho escolhido por Deus para levá-lo a governador. Porque enquanto ele esteve na prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe tiveram um sonho. E José era o único abençoado por Deus para interpretar e revelar esses sonhos. E a ele foi dado a autoridade agora de governador do Egito. Aquilo que aparentemente parece uma desgraça, porque você se manteve íntegro e fiel a Deus, é o meio pelo qual Deus nos levará onde Ele quer que nós estejamos, para a glória dEle, para o louvor dEle. Não valia a pena negociar os seus princípios, mesmo com uma prisão. Aquele momento de vida sexual não valia a pena. A prisão era o melhor lugar para José, porque foi ali que Deus fez com que ele chegasse a governador. Se ele tivesse cedido, o caminho seria outro. Quais são as implicações e aplicações para a gente concluir, irmãos? Implicação. Muitos de nós pensam exatamente isso. Estou pronto. Não sou vulnerável, estou pronto. Segundo, ninguém saberá. Ninguém descobrirá o meu pecado. Ninguém saberá da malícia do meu coração ou da minha mente. Eu sou o cara, eu sou a gatinha, eu tenho fama, eu tenho boa aparência, eles me cobiçam, eles me desejam. Ninguém me substitui. Todos eles precisam de mim. Sou necessitado. Eu só peco porque eu tenho necessidade. Eu peco porque eu sou carente. Eu sou sozinho. Eu sou rejeitado. Eu sou desprezado. Por isso é que eu peco. Tome cuidado com essas coisas. Tome cuidado com essas coisas. Aplicação. Primeira aplicação. Assuma um compromisso com a integridade. Diz para você mesmo: a minha integridade não tem preço. A minha integridade na minha mente, no meu coração, não tem preço. Eu não negocio a minha integridade, a minha lealdade. Lembram da qualificação de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Segundo, comprometa-se com uma pureza interior. Não pense você que santidade e pureza vêm de fora para dentro.
Jesus diz assim, é do coração que saem essas coisas. Então pureza, integridade tem que estar lá no coração, tem que estar lá na mente. Antecipadamente decidida em comprometimento. Não negociamos, não abrimos mão da nossa pureza, da nossa lealdade, da nossa integridade para com Deus. Terceiro, priorize suas responsabilidades. Não coloque suas necessidades como primazia. Priorize aquilo que é responsabilidade diante de Deus. Quarto, viva na presença de Deus. Deus é com você. Mantenha-se puro, apesar da corrupção. Viva plenamente na presença de Deus. Chame o pecado de pecado. Chame pecado de pecado. Não se justifique. Não dê uma fantasia, não coloque uma máscara no pecado, não. Isso é pecado. Isso que eu estou fazendo é pecado. Isso que eu estou pensando é pecado. Isso que eu estou planejando é pecado. Isso que eu desejo é pecado. A minha intenção é pecaminosa. Eu preciso chamar o pecado de pecado. Eu preciso ter convicção. Evite oportunidades de pecar. Fuja dessas coisas. Corra dessas coisas. Abandone essas coisas, esses lugares, essas situações. Não crie situações para que você peque. Fuja. Evite esses lugares. Porque Deus é com você. E se Deus é por você, quem será contra você? Nós convidamos a igreja a se colocar de pé, nós vamos orar encerrando. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é conosco. E quando nós reconhecemos, ó Pai, a nossa vulnerabilidade, quando nós admitimos a nossa fraqueza, a nossa habilidade para o mal, é aí que nós temos a mais plena convicção de que o Senhor é conosco, porque senão nós estaríamos completamente perdidos. Quanto mais entendemos que somos vulneráveis, mais nós entendemos, ó Pai, o quanto o Senhor é conosco. Pedimos ao Senhor que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia sobre cada um de nós, assim como o Senhor foi com José. Seja com cada um de nós, ó Deus, para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome. Nós te suplicamos, ó Pai, nós te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor.